Graças a Deus. Me coube hoje a responsabilidade de pregar. Atiramos aí uma centena de balas aí para tudo e quanto é lado. Ninguém, assumiu essa responsabilidade, e sobrou para mim. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 15, verso 14 em diante. E a mensagem de hoje fala sobre desgaste da batalha. Amém? Estive meditando hoje, nessa tarde, para poder estar ministrando ao seu coração hoje. E já não gosto, de falar, de pregar. E aí a oportunidade sobra assim, a gente aceita, Fazer o quê? Mas eu tentei ali, tentei aqui, tentei acolá, tentei lá. Não foi, Ju? Tentamos, mas não deu. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Você crê assim também? Noite fria, mas Deus vai aquecer nossa vida. Juízes 15, 14 está escrito: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Você pode repetir comigo? Matou 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de ministrar a tua bendita e preciosa palavra. Obrigado, Senhor, pela força, coragem, de discernimento que o Senhor não tem permitido faltar, Senhor, a nossa vida, para sempre falar do teu amor e anunciar, Senhor, as grandezas, ó Pai, dos teus planos para a nossa vida. Que o nosso coração, Pai, possa estar pronto e preparado para receber, ó Deus, e diante do tema, Senhor, dessa mensagem, nós possamos ser renovados, ó Pai, e nenhum tipo de desgaste, Senhor, dessa vida de luta, ó Deus amado, venha tomar conta do nosso ser, mas que nós possamos ser fortalecidos e renovados sempre. Assim oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A vida de Sansão ela é marcada por feitos extraordinários. Certamente, entre as crianças, provavelmente uma das histórias mais contadas, assim como de Davi e também do barquinho, que pega os peixinhos no mar, segundo a palavra de Deus. Sansão tem também a sua vida marcando a nossa história desde a nossa infância, quando a gente cresce na igreja. Se não bastasse isso, muitos filmes ainda na antiguidade, eu sou uma pessoa nova ainda com 40 anos, mas eu me lembro que tinha muitos filmes sobre Sansão, e eram filmes que atraíam a nossa atenção por causa dos feitos que aconteciam através da vida dele. Mas lendo a palavra de Deus, apenas nesses versículos, nós vamos ter certeza que aconteciam apenas através da vida dele. Ele só era um instrumento, ele só era alguém que estava disponível, disposto para ser usado por Deus, diante da situação que era conveniente Deus operar para glorificar o seu nome e também abençoar o seu povo. Todo mundo quer ser forte como Sansão, fazer aquilo que Sansão faz, só não quer cometer os mesmos erros. Mas se nós olharmos para a nossa vida e nos lançarmos na batalha, certamente a gente precisa enxergar também que toda batalha cansa, toda luta tem desgaste, todo mundo vê as nossas conquistas, mas não consegue enxergar o quanto estamos cansados e também o quanto de feridas estão sendo remendadas na nossa vida, no nosso corpo físico, na nossa alma. Mas Deus, Ele tem usado a vida desse homem para falar com a gente. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que não existe super-herói espiritual.
Nós precisamos entender que até mesmo Sansão, manifestando tanta força, tanta autoridade, tanta unção no seu tempo, era alguém que tinha também as suas fraquezas. E se não bastasse suas fraquezas sentimentais e psicológicas, desvios de caráter dentro de um propósito que Deus tinha para a vida dele, a gente vai ver também que o desafio que ele enfrentava era muito grande. Tomado por um sentimento de revolta nessa altura da sua vida, depois que a sua mulher é ali tirada de si, ele vai enfrentar filisteus e mais uma vez ele vai ser ali um instrumento de Deus para operar juízo. E a gente precisa entender que a função dele nesse tempo era para isso. Deus queria operar juízo sobre algumas nações, no tempo em que Israel ainda peregrinava, ainda buscava se estabelecer como nação, e Sansão é esse instrumento. Nesse episódio em particular, a Bíblia vai dizer que essa ira que está dentro dele, tomado pelo Espírito do Senhor, ele vai matar 1000 homens. E matar um homem só já não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Aí você para matar 10, 100, 300, 500, 800, 1000 pessoas sendo mortas por apenas um. E ele usando uma queixada de jumento, ou um maxilar de um jumento que certamente estava morto, fresco ali no campo, e ele pegou e usou como instrumento de luta e de guerra. Mas, se não existe super-herói espiritual, nós precisamos entender que todo crente, homem ou mulher cheio da presença de Deus, é alguém que vai se cansar. O cansaço alcança a nossa vida. O cansaço, a fadiga, o estresse, ele toma conta de nós em determinado momento da nossa caminhada. E se o cansaço não fosse algo importante que deveria ter atenção, Deus não teria instituído o descanso. Deus não teria estabelecido o descanso para o seu povo. Quando nós vamos ver as leis que Deus estabeleceu, para que seu povo pudesse crescer, viver de uma maneira segundo ele projetou, a Bíblia vai mostrar que Deus deixou um dia guardado para que esse dia pudesse ser o dia do renovo, o dia do fortalecimento, o dia do corpo físico retomar, recobrar as suas forças para que o povo conseguisse retornar às suas atividades. E embora a gente tenha dificuldade de reconhecer, esse é um fato certo. A gente se cansa, a gente se estressa, a fadiga toma conta da nossa vida. Eu me lembro que alguns meses atrás, poucos meses, um mês e meio no máximo, eu estava conversando com a Valéria e falando para a Valéria sobre o excesso de atividades que a Valéria tinha sobre a sua responsabilidade. Jovens, adolescentes, dança, tarde da bênção, faxina da igreja e mais algumas coisas que talvez eu não consiga lembrar aqui agora. E quando tudo isso está no início, é fácil. Pastor, fica tranquilo, eu tiro de letra, vai dar certo, é bênção. Mas eu sou um homem também de muitas responsabilidades. Família, casa de recuperação, problemas diários. Ontem mesmo o Paulo viu ali logo pela manhã, eu recebendo uma visita muito amistosa, de alguns adversários que a gente tem lá na cidade. Mas, além de tudo isso, tem a igreja, tem vida, tem estudo, que agora também a gente estuda. E eu sei que a nossa vida fica oprimida por ter tantos afazeres e não ter um tempo para parar. Então a gente precisa cair na real e entender que o descanso é importante. O primeiro conselho que eu dou para você é: encontre um tempo para viver aquilo que foi determinado por Deus. Você precisa de um tempo para renovo. Você precisa de descanso da sua vida. Você precisa dar um pause na tua mente, paralisar um pouco tantas atividades e ver, como você vai se comportar depois disso. A cada um de nós, em determinado tempo da nossa vida, vai se manifestar um desgaste diferente, principalmente após batalhas espirituais e ministrações sobre pessoas. Tem gente que ainda não consegue entender que um homem de intercessão, uma mulher de oração, alguém que prega, que ensina, que ministra sobre a vida das pessoas, é uma pessoa que potencialmente tem um desgaste maior que os outros. Alguém que entra na igreja, senta na cadeira, dá glória a Deus e aleluia, oferta e toma seu cafezinho e vai para casa. Essa pessoa, ela tendenciosamente cansará menos. Mas quem canta, quem prega, quem ora, quem intercede, quem trabalha ministrando sobre a vida de pessoas, ela vai encarar um cansaço maior. Sempre após uma pregação, uma ministração, uma batalha espiritual, uma possessão demoníaca,
o descanso, ele é necessário para a vida de cada um de nós. E é importante também frisar isso, que Sansão, ele não possuía força descomunal. Sansão não era um homem zarrão, forte, que nós olhávamos para ele, como o Hulk iraniano que tem, não sei se alguém aqui conhece, tem um homem que ele parece um armário de 4 metros, mas Sansão era uma pessoa comum. Ele não tinha uma força descomunal, ele era uma pessoa natural, mas se tornava forte a partir do momento em que o Espírito de Deus tomava conta da sua vida. Então, tudo aquilo que ele fazia com o seu corpo, mas através do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus se esvaía da vida de Sansão, ali restaria somente o seu corpo para suportar o desgaste físico. E a Bíblia vai mostrar em Juízes 15:18 o seguinte texto: sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor, e isso é um momento pós-batalha. Primeiro ele celebra, testifica da conquista, amontou os mortos de um lado, de outro e fala, foram 1000. Mas após a batalha, a Bíblia vai dizer que ele está sentindo muita sede. E clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo, houve grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama En-Acoré, até o dia de hoje. Então, depois de ser usado por Deus, de fazer algo extraordinário, o Espírito de Deus se retira da vida de Sansão e ele fala, olha, através de mim Deus operou um grande feito, Deus fez algo sobrenatural, a glória do Senhor se manifestou através da minha vida, mas eu vou padecer, eu estou sofrendo, eu estou com sede, e não é possível que depois de eu fazer algo tão grande, eu agora vou padecer de sede e vou morrer aqui nesse lugar. Sansão está fazendo uma oração e clamando para que Deus possa intervir sobre essa situação. Estou sendo usado e eu não posso perecer. Eu estou sendo usado e agora a minha vida não pode sucumbir. Então, já que eu estou fazendo algo em teu nome, então venha sobre a minha vida, renova minhas forças, entre com providência, mas me tire dessa situação. Eu não posso morrer por estar fazendo algo para o Senhor e não ter energia para continuar. Coloco isso entre parênteses para que você possa entender. Você nunca irá perecer se você fizer a oração certa, no momento certo, e se você estiver fazendo as coisas certas que vão glorificar o nome do Senhor. Da mesma maneira que Deus te usa para tomar conta das coisas que são dele, Deus também cuidará da sua vida, pois você tem um dono, ele é Senhor sobre você, e ainda que você tenha cansaço por fazer a obra, o Senhor renovará sua força e operará livramento. Então, quando a gente vê que depois que essa força vai embora, a gente entende que não era ele. Ele estava fazendo grandes coisas, mas era a presença de Deus usando a vida dele, e o corpo ficou. E quando o corpo ficou sem a presença, ficou somente o cansaço. E seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que isso só aconteceria com Sansão. Acontece também com você, acontece comigo, acontece com a Carla, com o Aldo, com a Ju, pessoas que hoje não estão na igreja, alguns até alegaram que precisavam descansar, porque não é só fazer a obra, é trabalhar, é cuidar, é fazer, é ensinar. São muitas as atividades que cercam a nossa vida. Então, seria ingenuidade da nossa parte pensar que isso não acontece na nossa vida. Precisamos ter entendimento, maturidade, compreensão de olhar histórias bíblicas e trazer ela para o nosso contexto. É claro que a gente não vai matar 1000 homens por aí, mas o desgaste de estar fazendo coisas para a glória de Deus também alcança a nossa vida. E depois de vencer o inimigo, que é externo, a gente descobre que não podemos lidar com as nossas próprias limitações. Não caia nessa ingenuidade de achar que você pode tudo. Não caia nessa ingenuidade de achar que tudo vai acontecer através de você e em momento nenhum você não vai estar estressado, fadigado, cansado, a ponto de continuar sem parar. O descanso, eu já disse isso, foi estabelecido por Deus e eu tenho certeza que Deus tem descanso para a sua e para a minha vida
para minha e também a sua casa. Você pode dizer amém por isso? Está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, o que eu vejo nesse texto e acho importante você prestar atenção e entender? Existem 2 níveis de unção. E você vai falar, pastor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E creio que todos, além de desejar, precisam buscar e viver isso de maneira coerente, prudente, porque ser cheio de Deus é ser cheio para que seu nome possa ser glorificado. Mas a gente vê na Bíblia que existe 2 tipos de unção. E a primeira é essa unção externa que está sobre a nossa vida. Essa unção é aquela que o Espírito Santo ele vem sobre nós, mas esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Aquilo que a gente faz para Deus não é da nossa força, não é do nosso intelecto, não é da nossa capacidade, mas é a presença de Deus que vem sobre a nossa vida para que a gente possa realizar coisas em nome do Senhor. Eu sempre testifico de algo que minha mãe me fala. Quando minha mãe me vê pregar, anunciar o evangelho, ela fala, Haroldo, eu quando olho você, meu filho, pregando a palavra de Deus, eu glorifico ao Senhor, porque sei que aquilo ali não é a sua capacidade, mas é a presença de Deus sobre a sua vida, porque você não estudou, você não fez faculdade, você jogou fora a sua adolescência, sua juventude, mas eu vejo o quanto Deus pode usar a vida de um homem que dá lugar para ele. E às vezes nós pensamos que tudo acontecerá através da nossa força, da nossa sabedoria, e jogamos a responsabilidade das ações de Deus acontecerem somente sobre a nossa força e a nossa estrutura. É claro que a gente tem que estar preparado para essas coisas acontecerem, não tenho dúvida disso, mas nós precisamos entender que fazemos isso em nome do Senhor, com a presença do Senhor, capacitados pelo Espírito de Deus sobre a nossa vida. E em Lucas 4,18, a gente vê o próprio Jesus testemunhando e falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção da presença de Deus se manifestou sobre a minha vida, porque Ele me ungiu para. Então a gente vê essa capacidade de unção para realizações acontecer. Agora Jesus vai caracterizar essas coisas. Ele me ungiu para quê? Evangelizar os pobres. Às vezes nós não conseguimos prestar atenção e ver que para ir pregar o evangelho na rua, no lar, na praça, na igreja, é necessário o Espírito Santo estar manifestando sua graça e poder através da nossa vida. O Senhor me enviou a proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para colocar em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós não estamos falando de um homem como Sansão, que a gente vê que teve escolhas duvidosas, um caráter que não foi segundo aquilo que Deus tinha como propósito na sua vida. Ele falhou, ele errou. Mas nós estamos vendo que até mesmo Jesus testifica, faço porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida. E Ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar e para anunciar a vinda do Senhor, o ano aceitável de Deus. Então, se o próprio Jesus testifica que essa presença se manifesta para realizar coisas em nome de Deus, eu preciso entender e clamar para que Deus possa me usar dessa maneira. Segundo, é a unção interna, e essa é aquela que o Espírito Santo flui na nossa vida, flui dentro do nosso ser. Trabalha no nosso interior. Deus nos usa para fazer coisas para Ele, mas também existe uma unção que se manifesta dentro de nós para que nós possamos ser renovados, para que a gente possa ser restaurado, para que a gente possa ser sarado de angústias, dores, libertos de pecados, de coisas que nós não conseguimos abrir mão. Então a gente vê que a unção ela se caracteriza de diferentes formas. Uma externa, onde nós manifestaremos coisas extraordinárias. E eu quero, como um bom homem de Deus, um profeta do Senhor, dizer, Deus vai te usar para que coisas incríveis aconteçam através da tua vida. Não olhe para a força do seu braço, não olhe para o tamanho do teu intelecto, mas confie na presença de um Deus que pega o pescador ignorante,
que pega o cobrador de impostos corrupto e que enche a vida dele para que possa anunciar, curar, libertar e pregar o evangelho que batiza pessoas com a presença. Mas também saiba que o Espírito Santo te sara, te cura, renova as suas forças, restaura as suas feridas, te dá um novo ânimo. 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele como ela ensinou a vocês. A presença, a unção do Espírito vem sobre a nossa vida e repousa sobre nós, não apenas para atos externos, mas principalmente para tratar a nossa moralidade, fluir dentro de nós para que o nosso caráter esteja alinhado com a palavra de Deus, porque não adianta ser um cristão que vem para a igreja, que prega a palavra, que toca um hino, mas da porta para fora mente, ou da porta para dentro cobiça, mas que da porta para fora engana, ou da porta para dentro rouba o Senhor, conforme a Bíblia diz. Então, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida para nos ensinar e nos fortalecer a praticar a palavra de Deus. Pastor, e quando a gente vê alguém que não pratica a palavra de Deus, que diz que não consegue, essa é uma pessoa vazia. Quando a gente pega uma pessoa que não consegue abandonar um vício, não consegue abandonar um pecado de estimação, que já está acompanhando 10, 15, 20, 30 anos, trazendo ferida, prejudicial à própria vida, o que a gente entende? Essa é uma pessoa que está sem a presença, vazio da unção de Deus. Porque quem está cheio ouve a verdade constantemente. Quem está cheio não precisa de culto para ouvir Deus falar. Porque quando acorda de manhã, Deus já fala. Quando está no trabalho, Deus fala. Quando está dentro do ônibus, no carro, Deus fala. E o que Deus fala? Pratique isso, viva isso, tenha essa esperança, crie essa expectativa, se prepare para tal situação. Eu estou na tua vida também para te curar e te guardar. Então a gente vê que a unção atua do lado de fora, mas também atua do lado de dentro. E eu, como quero ver você ser muito usado por Deus, cada um de vocês serem muitos usados por Deus, também não posso negar que quero ver você ser cheio de palavra, de testemunho, de um caráter preparado, para que aonde você coloque os pés, você seja conhecido como homem e como mulher de Deus. Alguém entende o que eu prego até aqui? Então, resumindo, com um tipo de ação, de unção, fazemos algo para Deus. E com o outro, é Deus quem faz em nós. E o que aconteceu com Sansão? Ele descobriu que experimentar somente a unção externa é prejudicial à vida. Os nossos olhos são atraídos por coisas que são grandes. Pergunte para um jovem, adolescente que foi encantado pelo Evangelho, a primeira coisa que ele vai dizer é: quero tocar como ele, quero cantar como ela, quero pregar como ele, quero fazer o que ele faz, olha como ele lidera. Mas muitas vezes quem vê o lado exterior funcionar não consegue contemplar o que está do lado de dentro. Não consegue entender como está o nosso coração. Não é capaz de sondar como anda o nosso caráter. E por que eu falo isso? Porque falar é talento. A primeira vez que eu subi num púlpito, não falei como falo hoje. Isso aconteceu através da experiência. Tenho certeza que Valéria, Michele, como dançou aqui hoje, quando dançaram a primeira vez, não foi como dançam hoje. Quando Alê, Carlos toca, não foi a primeira vez como foi hoje. A experiência aperfeiçoa a nossa vida, o tempo aperfeiçoa a nossa vida. E muitas vezes o talento brilha, mas o nosso lado de dentro está corrompido. O nosso lado de dentro está frustrado, o nosso lado de dentro está cansado. E Sansão, ele é alguém que faz algo extraordinário para fora, mas é alguém que está mal cuidado por dentro.
É alguém que não tem estrutura nenhuma de vida por dentro. É alguém que por dentro nós vamos olhar a vida dele, está cheio de comportamentos e desejos egoístas, cobiçosos, exclusivos para ele. Ele é alguém que pensa somente nele e no seu prazer. E ele experimentando isso, ele pode dizer para mim e para você que apenas vencer o inimigo exterior não é suficiente. Vencer as adversidades do lado de fora não é suficiente. Fitar os nossos olhos e focar somente nas circunstâncias não é suficiente. Porque do lado de fora ele é alguém que está matando 1000, mas do lado de dentro ele é alguém que está morrendo. E se não clamar a Deus e Deus não agir, ele vai perecer naquele lugar. Deus quer que a gente faça coisas para Ele, porque Deus nos chama, Deus nos abençoa e Deus nos multiplica, mas Deus não quer que o nosso coração seja voltado somente àquilo que traz um nome famoso para a gente e o nosso lado de dentro pereça, e o nosso lado de dentro se quebre. E a nossa vida se acabe. Então, se nós nos preparamos e buscamos a Deus para que Deus possa usar a nossa vida, nós também precisamos nos preparar e buscar a presença de Deus para que Ele possa cuidar do lado de dentro, para que Ele possa estruturar a nossa vida pelo lado de dentro, para que Ele possa nos dar discernimento, sabedoria, capacidade, para que Ele possa sarar as nossas feridas, nos dar esperança, criar estrutura, desejo, para que a gente possa praticar a sua palavra. Já disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, porque não adianta vencer o inferno e perder a vida eterna. Eu escondi a tua palavra no meu coração porque eu não quero pecar contra ti. Eu não quero experimentar da morte, mas eu quero ser alguém que do lado de fora faz para a tua glória, mas do lado de dentro é um altar onde o Senhor pode habitar e usar a minha vida com poder. Quantas pessoas estão preocupadas com o momento e se esquece que daqui a pouco eu vou para casa e o momento acaba, o microfone desliga, a porta da igreja se fecha. E como é que a gente vai voltar? O que é que a gente vai querer? Será que aquilo que nós estamos vivendo não está nos matando? A nossa vida não está correndo risco de acabar. Desgastes da batalha. Você está se preocupando com tantas coisas, mas você está se preocupando com a sua vida. Você está envolvido em tantas atividades, mas como é você pelo lado de dentro? É isso, é trabalho, é filho, é escola, é dinheiro, é trabalho, é filho, e você? Porque daqui a pouco a gente te conta que você matou 1000, mas depois do 1000 sua vida acabou. Matou 1000 e depois sumiu. Não existe mais. E se Deus hoje está ministrando isso a nós, é para a gente entender que Ele tem refrigério, Ele tem renovo, e Ele atende, aleluia, ao pedido daquele que compreender as suas necessidades pessoais também. Eu subo nesse altar hoje para dizer que Deus quer ouvir você clamando por você, cuidando do seu lado de dentro. Porque não adianta, o lado de fora está espetacular e o teu lado de dentro está por um fiasco, e o teu lado de dentro está acabando, e o teu lado de dentro está morrendo. Deus quer restaurar também o lado de dentro. Deus quer cuidar da sua vida. Você pode dizer para alguém que está perto de você: Deus quer cuidar de você. Aleluia, está muito fraco, eu estou pregando para um povo cansado hoje. Deus tem renovo para a sua vida. Para vencer o inimigo, é natural o desgaste vir sobre a nossa vida. A sede que quase matou Sansão, para ser sarada é necessária uma fonte.
E às vezes, cristiano, nós estamos tão focados naquilo que fazemos em nome de Deus, na maneira que nós somos usados pelo Senhor, que acabamos por esquecer que aquilo que aconteceu através da nossa vida foi essa fonte que nos capacitou a realizar aquilo. O problema é a gente se lembrar disso quando for tarde demais. A gente precisa lembrar enquanto dá tempo. Porque se tem uma unção poderosa, grande, que nos usa para o extraordinário, existe uma unção também que traz descanso e refrigera a nossa alma. Aleluia. Você pode levantar a tua mão nessa noite. Isso, eu sei que está frio, nós é do litoral, nós é da praia. Eu sei que está frio, mas levanta a tua mão aí em nome de Jesus Cristo. Porque eu quero dizer em alto e bom som, Deus quer refrigerar a tua alma. Deus quer te dar um gás novo. Você que está cansado de tanta luta, tanta dificuldade, tanto adversário que você tem enfrentado, Deus quer renovar a tua força. Deus tem uma pedra hoje para jogar água, alabadaia, subicandarábia, para guardar a tua vida, para renovar você, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que tem roubado as tuas energias, Deus hoje quer te dar vitória pelo lado de dentro da tua vida. Deus hoje quer te dar renovo pelo lado de dentro da tua alma. Deus hoje quer fazer pegar fogo, é pelo lado de dentro, é o teu lado de dentro que Deus quer renovar. Aleluia. E como é, pastor, que eu desfruto disso? Eu estou fazendo tanta coisa, pastor. Eu estou trabalhando, estou tocando, estou fazendo, estou ensinando, estou dando aula. Como é que eu desfruto disso? O mesmo Sansão que mata 1000 homens. Pelo poder do Espírito de Deus que está sobre a vida dele, também é um homem que, quando ele está entendendo que a sua vida está pronta para perecer, ele nos ensina o caminho da fonte do renovo. A epígrafe desse texto em algumas Bíblias é a fonte daquele que clama. Quando é, pastor, que eu vou desfrutar do renovo? Quando é, pastor, que esse refrigério vai ser sobre a minha vida? É quando a gente entende que a vida de oração, ela não é uma opção. A vida de oração não é opcional. A vida de oração é uma questão de sobrevivência. Vou repetir isso, porque eu quero que isso entre no teu coração. Vida de oração não é opção. Vida de oração é questão de sobrevivência. Ah, pastor, mas Sansão matou 1000, mas agora ele está morrendo. Não tem um adversário em volta dele. Não tem ninguém Cristo com a espada levantada, mas ele está desgastado, cansado, sofrido. E ele está falando: Deus, por favor, faça alguma coisa sobre a minha vida. Intervenha nessa situação, que não é possível acontecer algo tão incrível através da minha vida e agora eu passar por essa situação. Sentindo grande sede, Sansão clamou ao Senhor. E eu estou diante de uma igreja hoje que Deus falou para mim: há alguns anos as batalhas da vida já têm desgastado algumas pessoas. Mães que fizeram coisas extraordinárias, que não só tiraram do peito para alimentar seus filhos, mas tiraram do prato, tiraram do corpo. Não compraram roupa nova, não vestiram roupa nova, não foram passear no final de ano para cuidar dos seus filhos. Pais que têm dobrado no trabalho, dia após dia, 12, 16, 20 horas de trabalho, para poder cuidar da sua casa, cuidar da sua família, para tentar muitas vezes resgatar algo que se perdeu. A vida da gente é assim, tem um monte de desgaste, tem um monte de luta, dificuldades, todos nós aqui temos, mas nós também temos o mesmo Deus. O mesmo Deus que ouviu um homem que estava dizendo: eu vou morrer. O mesmo Deus que também hoje ouve teu grito de socorro, teu grito de angústia.
teu pedido de renovo. Alguém entende aquilo que o Espírito de Deus diz hoje a essa igreja? Deus também te ouve. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa. Apenas saber que a oração é importante não é suficiente. Apenas saber que a oração é fundamental não vai resolver o problema gerado pela omissão. Porque como cristãos, às vezes nós omitimos o refrigério que vem para dentro da nossa vida. Nós não somos capazes de nos debruçar diante das nossas deficiências e limitações para falar: Deus, quem precisa hoje sou eu. Eu estou sempre acostumado, Deus, por favor, a tua igreja precisa ouvir tua voz. A tua igreja, Senhor, precisa ouvir o Senhor falar. O teu povo precisa ouvir, Senhor, me usa. Mas tem dia que eu preciso orar, Deus, quem precisa te ouvir sou eu. Quem precisa de cura sou eu. Quem precisa de renovo sou eu. Quem precisa de um revestimento novo, de refrigério sou eu. E saber que a oração é importante, fundamental, não é suficiente. Porque às vezes nós somos omissos. E se Sansão tivesse se calado, certamente ele teria morrido. Então, se você quer renovo, é necessário você praticar e viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Posso te falar algo da parte de Deus? Se posso, diga glória a Deus. Sua história não foi escrita para acabar hoje. E essa luta que você tem vencido ontem não é a última luta que o Senhor te fará vencedor. Grandes e novos desafios surgirão, mas o mesmo Deus que te usou ontem, se você clamar, também te usará amanhã para a glória do seu nome. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso orar e crer que a oração é aquilo que me traz renovo diante do desgaste das lutas. Salmo 102, 17 diz: pois o Senhor responderá à oração do desamparado, as suas súplicas não desprezará. Eu não sei se você é alguém que se sente só. Não sei se você é alguém que olha para o lado, você está tão disposto para tanta gente, mas quando você olha para o lado não tem ninguém. E aí você fala: eu estou me sentindo desamparado. Esse texto precisa entrar dentro de você. Deus responderá a oração do desamparado, e isso mostra a ausência de relacionamento. Às vezes a gente se doa, se entrega, mas a gente não tem a mesma resposta. Às vezes a gente se doa, se entrega, mas a gente não tem o mesmo retorno, e a gente pensa que ninguém se relaciona com a gente. Mas Deus está dizendo: eu me relaciono com quem se sente desamparado. Você, se está se sentindo sozinho, é porque você tem escolhido pela opção de ficar calado. Porque se você fizer a sua voz chegar ao ouvido do Senhor, a voz do Senhor, ela vai chegar até o teu ouvido e vai descer para o teu coração. Deus quer se relacionar com você. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, distante. E a gente vê Ele mesmo dizer: são os vossos pecados que te separam de mim. Não é minha mão, que não pode fazer, não é meu ouvido, que não pode ouvir, mas é a tua vida de impiedade que faz você estar distante da minha presença. Mas o Senhor ouve a oração de um justo. O Senhor se distancia do ímpio, mas Ele ouve a oração de um justo. 2 Crônicas 7,15. Quando Salomão estabelece aquele templo enorme, aquele sacrifício que nunca nenhum de nós será capaz de fazer, na questão material, mas com certeza a gente pode oferecer um sacrifício maior que aquele através do nosso coração puro e sincero. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele se agrada daquilo que está sendo ofertado e Ele decide descer para falar.
e falando com Salomão e com as poucas pessoas que ficaram dentro do templo, porque a glória foi tão grande que a maioria foi para fora. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,15: de hoje em diante, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas por essa palavra, eu sei como você pode sair. Eu não posso afirmar, mas eu posso supor que você chegou aqui triste, cansado, desgastado, com pensamentos dúbios. Será que vale a pena? Eu não sei você, mas você tem ideia de quanto um homem como eu já se perguntou: será que vale a pena? E viu voltar a falar 2, 10, 100 vezes com a mesma pessoa. Mas se estou ainda hoje e quero passar todos os dias da minha vida fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, é porque sempre quando o meu desgaste estava me levando à beira do caos, eu lembrei que tem um Deus que é Pai, e que a minha oração não será desprezada pelos ouvidos dele, mas que ele estará disposto a ouvir a voz de um filho que está cansado, de um filho que está estressado, de um filho que se desgastou, e não só ouvir, mas dar uma resposta. E a vida de Sansão, que estava quase acabando, é uma vida que ainda continua, para que o nome de Deus possa ser glorificado através da vida dele. Levante a sua mão em nome de Cristo. Porque hoje Deus está dizendo: fala comigo que eu te dou um gás novo. Fala comigo que eu renovo a tua vida. Fala comigo que eu tiro essa angústia. Fala comigo que esse medo de pensar que tudo acabou vai ser arrancado da tua vida hoje, porque eu vou renovar você a ponto de você entender que de hoje em diante você ainda continuará glorificando o meu nome, me servindo, porque eu sou teu Deus. Deus quer tirar os desgastes da minha e da sua vida, e a gente precisa mostrar para Ele que é isso que a gente quer. Eu queria desafiar você. Às vezes a gente é tão forte, tão corajoso, a gente mata 1000, mas a gente tem vergonha de assumir publicamente o quanto a gente está cansado. Eu acho tão interessante algumas colocações que tem na palavra de Deus. E a gente vê que a gente peca, a gente falha, a gente erra, e a gente tenta, e a gente falha de novo, mas todas essas coisas são perdoadas. Mas uma coisa que Jesus disse, me chama muita atenção, é: quem não tiver coragem para me reconhecer diante dos homens, esse não será testificado por mim diante do Pai. Eu comecei aqui dizendo que não existe super-herói gospel. E esse foi um dos grandes erros. Falo isso sem dúvida, de homens que se pintaram como inatingíveis, infalíveis, incapazes de errar. E aí, por sua natureza frágil, falha, quando erraram, levaram multidões inteiras consigo. Mas quando a gente é capaz de reconhecer que a gente está precisando, quando a gente é capaz de clamar por um renovo na nossa vida, o Senhor entra com providência e ainda nos faz viver algo extraordinário. Você pode se colocar de pé no seu lugar, se levantar. Aonde está você que precisa ter coragem hoje para assumir que ontem você matou um leão? Antes de ontem você matou um urso. Antes de ontem você matou um gigante. Mas hoje você está aqui pedindo para o Senhor: faça alguma coisa, me dá um copo de água, porque eu preciso que a tua unção venha pelo lado de dentro. Você que está desgastado das lutas,
Você que está cansado da vida que você tem, eu quero orar por você. Quero apresentar a sua vida, mas somente depois que você orar. Se você precisa estar aqui à frente, venha. Porque eu creio que tem uma rocha espiritual aqui hoje, que o Senhor é poderoso para fendê-la e rios de água viva fluir para renovar a você e a mim, tuas forças e a minha. Você crê nisso? Edu, dá um baixa nessas luzes para a gente, Edu. Se você é batizado com o Espírito Santo, faça essa oração em línguas estranhas, mas faça ela em voz alta. Tem um momento de intimidade com teu Deus hoje, porque às vezes a gente só quer mostrar troféu e não quer mostrar dor, não quer mostrar cansaço, não quer mostrar angústia. Mas não adianta ganhar do mundo inteiro e perder a própria vida. Ouça, Senhor, ouça o clamor daqueles que ainda confiam em Ti. Escuta a oração, Senhor, desses que estão precisando de renovo agora da alma. Porque tem gente, Deus, que está cantando salmos aqui. Porque te abate, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Senhor, pega meu irmão, pega minha irmã que está desgastada das batalhas da vida. E renova, Senhor, ele, Pai, nessa hora. Porque a jornada não acaba agora. A vida não chegou ao fim. Ainda existem coisas incríveis para o meu irmão e para minha irmã viver para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, tudo aquilo, todo tipo de sentimento que está fazendo esse irmão pensar, essa irmã pensar que a vida chegou no final, ou que a carreira chegou no final, ó Deus, que seja agora, Senhor, tirado da vida do meu irmão, tirado da vida da minha irmã, porque eu creio em testemunhos, assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira. Eu não oro hoje, Senhor, por pessoas que vão deixar a carreira pela metade, mas eu oro por pessoas, ó Deus, que concluirão, Senhor. Ó Deus, toma agora, Senhor, nas mãos. Assim, Senhor, como Moisés, ó Pai, recebeu a intercessão de Arão e Ur, seja o Senhor agora a levantar os braços, seja o Senhor agora a levantar o ânimo, seja o Senhor agora a ouvir essa oração e fazer, Senhor, com que o tempo de renovo venha sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo.